Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 11, como os animais se reproduzem, tá? Só que o capítulo 11 ele é extenso, então o que eu fiz? Eu separei ele em duas partes, tá? Então hoje nós vamos ver o primeiro vídeo sobre o capítulo 11 e na semana que vem nós veremos, né, o segundo vídeo e assim a gente finaliza o capítulo 11, tá bom? Então vamos começar? Então, como os animais se reproduzem? Na aula passada nós vimos, né, no vídeo anterior a esse, no capítulo 10, como as plantas se reproduzem. E hoje nós vamos ver como os animais se reproduzem, tá? A reprodução no reino animal. A capacidade de reprodução é uma característica de todo ser vivo. Da mesma forma que as plantas, os animais também se reproduzem e geram descendentes. Dependendo do grupo animal, podemos observar a realização das formas assexuada e sexuada de reprodução. A reprodução assexuada gera indivíduos geneticamente idênticos entre si, enquanto a reprodução sexuada gera variabilidade genética. Nós vamos ver por que isso acontece, tá? Por que acontece na sexuada de serem idênticos e por que na reprodução sexuada gera essa variabilidade genética, tá? Vamos ver? Bom, na reprodução assexuada, né, existem vários tipos, tá? Dentro da reprodução assexuada. Então, nós vamos conhecer hoje. Então, a primeira aí é a reprodução assexuada por brotamento, tá? Esse é um processo que ocorre quando um novo ser vivo brota do corpo do indivíduo adulto. O broto pode tanto se destacar e passar a ter vida livre ou permanecer junto ao indivíduo que o gerou, formando colônias. As esponjas, que são, né, os poríferos, e as anêmonas, que são os quinidários, são capazes de se reproduzirem dessa forma. Então, o que acontece nesse tipo aí de reprodução, tá? Se destaca o broto, né, vamos dizer assim, do corpo do indivíduo adulto, e esse broto, o que ele vai acontecer? Ele vai surgir dele um novo indivíduo, tá? Ele pode ter vida livre ou não, tá? Ele pode brotar dali, começar a se desenvolver e ter vida livre, ou também permanecer junto do indivíduo que o gerou, tá? E ele vai formando colônias, tá? Desse indivíduo. Então, vai depender muito, tá? Eu só quero que vocês entendam que através dessa reprodução são gerados o quê? Indivíduos idênticos, tá? Porque a troca de gametas? Não, né? Ele vai ser igualzinho ao indivíduo lá adulto que originou ele, tá? Então, eu quero que vocês entendam isso. Então, gravem isso, tá? Bom, outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação corporal, tá? O que é isso, professora? Como vou dizer para vocês, aqui tem um termo chamado de laceração. O que é isso? É partir de uma parte, tá? Vai ser destacada uma parte do corpo desse animal, tá? Uma fragmentação do corpo. E dessas partes que vão ser destacadas, elas vão se regenerar e dali forma um novo indivíduo. Só que vocês concordam comigo que esse destaque desse corpo desse animal vai gerar o quê? Indivíduo igualzinho ou diferente? Igual, né, gente? Por quê? Porque foi destacado o corpo dele ali. Então vai ficar surgindo o quê? Iguais, indivíduos iguais. Vai se destacando e vai formando novos indivíduos. Houve troca de gametas? Não. Por isso que vai surgir o quê? Um animalzinho idêntico, tá? Deu para entender? Como exemplo aí, nós temos as planárias, que são vermes achatados, e as estrelas do mar, que são equinodermos, tá? Um outro tipo de reprodução assexuada também é a partenogênese. O que é isso? Tá? Ela aí é uma coisa bem, vamos dizer assim, diferente das outras, tá? Porque o que acontece é o seguinte, os óvulos são fecundados, originam descendentes por meio de divisões sucessivas. E eles possuem apenas genes maternos. Essa estratégia é bastante comum em algumas espécies de invertebrados, peixes, anfíbios e répteis. Já em relação às abelhas, eu coloquei até um esqueminha para vocês verem, tá? Os zangões são originados a partir de óvulos não fertilizados.
Caso haja fecundação, a prole será composta exclusivamente de fêmeas. Então, acreditem, tá? Então, se tiver fecundação, vai o quê? Ter fêmeas. Agora, se não tiver, aí é originado, né? Nasce lá os zangões, tá? Ela é bem diferente em relação aos outros tipos de reprodução sexuada, tá? Agora nós vamos ver aí a reprodução sexuada. A sexuada, como eu disse para vocês, ela ocorre o quê? Com a troca de gametas, tá? Tanto gametas masculinos quanto femininos, tá? Então, a fusão, o encontro desses gametas, né, vai gerar o quê? Indivíduos diferentes. Por quê? Porque vai ter tanto característica do pai quanto da mãe. Então, vai nascer indivíduos iguais? Não, gente, vai nascer indivíduo diferente, não é? Não é assim com a gente, né? Eu tenho tanto característica do meu pai quanto característica da minha mãe. Vocês é a mesma coisa. Então, o que? Gera indivíduos diferentes, tá? Então, preste atenção nisso, tá? Então, a fusão de gametas, característica exclusiva da reprodução sexuada, requer, na maioria dos casos, parceiros sexuais. As espécies que possuem machos e fêmeas são classificadas como dioicas, enquanto que aquelas em que um único indivíduo produz óvulos e espermatozoides são chamados de monóicas ou hermafroditas. Eu até coloquei na imagem, tá? Uma imagem aí de cachorros, né, machos e fêmeas, que são exemplos de dioicas, espécies dioicas, e coloquei como exemplo aí de espécies monóicas ou hermafroditas as minhocas, tá? Tipos de reprodução. Então, temos aí a autofecundação e fecundação cruzada, tá? São essas espécies que são características das espécies hermafroditas, tá? Então, essas espécies podem realizar a autofecundação, como também a fecundação cruzada. As tênias, tá? Que são vermes parasitas do intestino humano, são capazes de se autofecundar, enquanto as minhocas realizam fecundação cruzada, no qual ambos os parceiros fecundam e são fecundados simultaneamente, tá? Então, a autofecundação, o próprio ser se autofecunda, tá? Já no caso das minhocas, a fecundação é cruzada, tá? Então, ambos os parceiros vão se fecundar e são fecundados simultaneamente, tá? Bem diferente, né? Bom, há outros tipos de reprodução também, tá? Que no caso aí, de reprodução não, desculpem, de hermafroditas, tá? Tem aí o hermafroditas sequenciais. Que isso? O que é isso? São hermafroditas, tá? Que podem alterar seu sexo em diferentes etapas da sua vida. Então, como exemplo aí, os peixes palhaço. Então, ao longo da sua vida, tá? Ele pode alterar seu sexo, tá bom? Isso são chamados de hermafroditas sequenciais. Sob o ponto de vista da variabilidade genética, a fecundação cruzada é a melhor estratégia reprodutiva para os hermafroditas, uma vez que envolve indivíduos diferentes com material genético diferente, tá? Que aí, querendo ou não, né, eles trocam, né, indivíduos em o material genético de acordo com os indivíduos, né, diferentes, tá? Então, ela é considerada a melhor estratégia reprodutiva, tá? Bom, o ciclo de vida das espécies. As fases da vida de um indivíduo compreendem uma série de mudanças pelas quais ele passa do nascimento até a morte. O ciclo de vida da espécie é o ciclo reprodutivo. Então, claro, né, ao longo da nossa vida, né, o indivíduo, nós também, vamos sofrendo várias mudanças, né, desde o nascimento até a morte. A reprodução dos animais é bastante simples quando a gente compara com a reprodução dos vegetais, tá? Nos animais, indivíduos adultos produzem gametas que se juntam na fecundação, dando origem ao zigoto ou célula-ovo. Este cresce por múltiplas divisões celulares e dá origem a um novo indivíduo que nascerá após o período de gestação. Este período varia entre as diversas espécies de animais, em função de fatores como tamanho do animal, local de desenvolvimento do filhote e disponibilidade de nutrientes para o embrião. Então, isso vai vamos dizer assim, em relação, né, aos mamíferos, isso vai variar muito. Por quê? Porque no caso do ser humano, ele, né, a gestação, né, em média é o quê? De 9 meses. Ah, mas pode nascer antes? Pode, mas
vamos dizer assim, o correto são os 9 meses. Mas em outros mamíferos vão ocorrer de acordo, tá? Com o quê? Com o tamanho, com o local de desenvolvimento do filhote, com disponibilidade de nutrientes para o embrião, tá? Então, varia muito, tá? Bom, a gestação. A gestação é o período de tempo durante o qual o mamífero carrega suas crias no interior do corpo até o nascimento. Este é o estágio pré-natal, ou seja, anterior ao nascimento. Então, às vezes a gente ouve falar, a mulher tá grávida, né? Tá fazendo pré-natal. Pré-natal quer dizer o quê? É o período anterior ao nascimento, tá? Aquele período que o médico fica lá acompanhando todo o crescimento do bebê, né? Também acompanha a mãe, a gravidez como um todo, tá? Por exemplo, enquanto a gestação humana, chamada de gravidez, dura cerca de 9 meses, a gestação da elefanta dura cerca de 22 meses, olha só. Então, isso aí vai ser de acordo com o quê? Como eu disse para vocês, tamanho do animal, né? De acordo com o local onde, né, aquela mãe vive, né, os nutrientes. Então, como exemplo, eu coloquei o bebezinho aí do elefante, tá? Dentro aí da barriga da mãe, tá? Desenvolvimento direto e indireto. Bom, nós vamos ver então o que é isso. Em certos grupos de animais, o zigoto dá origem a uma larva que corresponde ao estágio intermediário entre o zigoto e o adulto, que possui características e funcionamento corporal diferentes do adulto. Neste caso, falamos que houve desenvolvimento indireto, como pode ocorrer em poríferos, quinidários, peixes, insetos, anfíbios. E as transformações graduais da larva até a forma adulta ocorrem por meio da metamorfose. Enquanto isso, quando há inexistência da larva e surge um filhote como forma corporal, semelhante aos parentes adultos, ocorre desenvolvimento direto. Então, aí, no caso do direto, são as metamorfoses, tá? Eu coloquei até como exemplo para vocês verem, né? A metamorfose aí, né? O ciclo direitinho que ocorre com a borboleta, tá? Então, nós chamamos isso de direto, tá? Então, quando não há inexistência da larva, né? Surge um filhote com forma corporal, semelhante, né? Aos adultos, então ocorre o desenvolvimento direto. Quando não, será indireto, tá? Espécies agora ovíparas, tá? Porque como tá aí na apostila de vocês, eu separei direitinho para vocês entenderem. As espécies ovíparas são aquelas nas quais os filhotes se desenvolvem no interior de um ovo. É o caso de certos invertebrados, como insetos e moluscos. Alguns peixes, répteis e aves, o ornitorrinco e as equidinas também, tá? Que são animais, são mamíferos mais primitivos, mas também entra aí nessa classe, tá? Então, são aquelas que os filhotes se desenvolvem no interior de um ovo. Como exemplo, eu coloquei a galinha, tá bom? Mas tem outros exemplos aí que eu mostrei para vocês, tá? Espécies ovovivíparas são espécies que produzem os ovos, mas não os liberam, mantendo-os armazenados no corpo. Por exemplo, os tubarões e algumas cobras, tá? Coloquei como exemplo aí esse tubarão aí para vocês visualizarem, tá? Então, essa espécie aí produz os ovos, mas não libera, fica lá dentro do corpo dele, tá? E espécies vivíparas? Quando o embrião é retido no útero, onde recebe alimento da mãe ao longo do desenvolvimento, essas espécies são classificadas como vivíparas. A maioria dos mamíferos é vivípara. Então, eu coloquei como exemplo, né, o bebezinho aí se desenvolvendo dentro do útero, né, da mãe dele, tá? Para vocês verem. Então, quando, né, um embrião fica retido no útero, né, como no caso do bebê, fica recebendo todos os nutrientes, o alimento, né, que vem através da mãe, né, eles são classificados de vivíparas, né? Não só o ser humano, né, como o cachorro, o gatinho, tá? Todos esses grupos, tá, que o embrião fica retido no útero é chamado de vivíparas, tá? Então, por hoje nós vamos encerrar esse vídeo, tá? Na semana que vem a gente conclui, tá bom? Nós vamos ver, né? Vamos terminar o capítulo 11, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar, eu vou deixar os exercícios na plataforma e até o próximo vídeo, tá? Um beijo a todos.